Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que nos assistem aqui nesse dia. Obrigado aqui pela sua participação, por assistir mais um episódio do TrueCast Podcast aí do Tema Livre. Estamos aqui para fazer mais um programa, com o tema do Natal, Então já fizemos aí do Halloween, Trouxemos aí um estudo para vocês que nos assistem, muito informativo, e hoje vai ser mais um aí para vocês nos acompanharem, tá? E trago aqui comigo o pastor Anderson e o irmão Mateus, que nos ajuda aí. Pastor Anderson, dá uma saudação para nós. Paz do Senhor Jesus, queridos e amados ouvintes. É um prazer estar aqui, irmão Joeliton, irmão Mateus Roque, falando aí sobre esse tema, que sabemos que vai ser polêmico, Alguns não vão concordar, mas vamos procurar expor tudo com base, referência bíblica, referência histórica, referência literária, para termos um correto entendimento da vontade de Deus. Esse é o propósito aqui. Amém? Te convido a compartilhar, assistir até o fim, deixar seus comentários e assinar o nosso canal. Amém. Mateus, dá uma saudação para nós aí, irmão Mateus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar aqui nesse dia, mais uma vez, para podermos meditar na palavra de Deus, E sermos aí edificados, Podemos aí aprender mais, sobre esse tema aí que perdura aí por séculos, por anos. E hoje aí vamos trazer um esclarecimento à luz da palavra de Deus e também do nosso aí conhecimento, daquilo que iremos abordar hoje. Amém. E para introduzir o assunto do Natal, para você que nos assiste, eu trouxe aqui para fins de conhecimento, tá? Você que tem internet na sua casa e que vai estar nos assistindo e nos acompanhando, você pode rapidamente procurar sobre esse tema, Eu fiz uma breve pesquisa no Google aqui, então eu coloquei qual que é a origem do Natal e ele me trouxe um estudo completo. Obviamente que nós vamos desmiuçar muito mais do que além do que está escrito aqui, mas se você ainda tem dúvidas, a informação está aí. Nós estamos aqui apenas para ser um meio, de informação e que você possa aí compreender ainda mais o que nós queremos dizer aqui hoje, tá? Então, se a gente for olhar aqui pela inteligência artificial do Google, o que ela me traz sobre a origem do Natal? Ela me traz que é uma mistura de celebrações, já começa assim, uma mistura de celebrações pagãs romanas, como o Saturnália e o nascimento do Deus Sol, em 25 de dezembro, com a festividade cristã do nascimento de Jesus Cristo, oficializada pela Igreja Católica no século IV, para cristianizar, então está aqui entre aspas, inclusive, cristianizar estas festas e dar-lhes um novo significado de luz e renovação, com o termo vindo do latim natalis, nascer. Elementos de outras culturas, como a festa do inverno nórdico, que vem a árvore, que também nós vamos falar sobre, também foram incorporadas, formando a tradição como conhecemos hoje. E aí pergunto para vocês, esse estudo que está aqui, esse breve resumo da inteligência artificial, ela bate com o contexto histórico, pastor? E o que o pastor nos diz aí? Bom, a respeito da origem do Natal, que aí está colocando uma questão de trazer um teor cristão, Sim. à festividade,
através de você fazer buscas aí e pesquisas, né, históricas e responsáveis, né? Não podemos sair pegando qualquer texto da internet Sim. sem ter um cunho também científico, tá bom? Porque tem muita coisa que às vezes é escrita sem responsabilidade, né? Todos têm acesso, vão escrevendo, ouviu falar, então a gente tem que procurar entender. Então, nesse caso, eu encontrei uma publicação oficial da BBC News, né? Então, reuniram ali historiadores, palavras de historiadores, teólogos, sociólogos, e o escritor dessa matéria, de maneira responsável, foi ouvindo essas pessoas e foi escrevendo sobre tal, né? Então, tem algumas anotações interessantes aqui que eu fiz para resumir, né? A respeito disso. Então, ele, aqui nessa matéria da BBC, diz o seguinte: não há nenhum documento ou texto antigo na qual conste o aniversário de Cristo e o dia 25 de dezembro como a data do seu nascimento. É mais do que invenção, a ressignificação de antigas festividades. Então, não é uma opinião religiosa, é uma opinião aqui já de caráter investigativo, né? De um repórter que procurou aqui explorar o assunto, tá bom? Além disso, ele vai trazer aqui, nesse pensamento, então, histórico, vai fazer referência, então, a dois momentos do paganismo que eram muito importantes, que era o solstício de inverno, que estava ali, essa passagem, né, se findando ali e começando, então, ia dar início à primavera, e essa época de dezembro é o ápice do frio no hemisfério norte, entendeu? E dali começava a melhorar as coisas, né? Então, o ápice era em torno de 25 de dezembro, então começa a melhorar. Então, quem passava por ele é a esperança de uma nova vida, né? Opa, vamos vencer mais um ano, o inverno rigoroso. Então, olha o que ele diz aqui, ó: o solstício de inverno era o momento da guinada rumo ao renascimento da primavera seguinte. É ali que vinha a primavera, ou seja, estava aliviando aquele clima tenso, né, do inverno. Para os antigos, este era um momento importante, pois significava que podiam definitivamente esperar que a vida se tornasse um pouco mais fácil e sobreviver novamente. Então, aqui são recortes aqui desse jornalista. Os antigos romanos celebravam a divindade do sol invencível. Tá vendo? Então, por isso que é o Solus Invictus, né? Invencível. Mas era o único. E provavelmente a festança era gigante porque nele havia uma conjunção de crenças. Então, paganismo nesse ápice dessa data. Também os historiadores Mary Beard e John North afirmam no livro Religions of Rome, Religiões de Roma, numa tradução direta, que a festa ao deus Mitra, nesta época do ano, durava uma semana e era cheia de celebrações familiares, boa comida e troca de presentes. Então, temos aqui referências literárias. E também havia o deus da sabedoria, Mitra, né, que veio da mitologia persa e representava a vitória da luz sobre a escuridão, que era o momento mais escuro do inverno. Ok? Aí também veio Saturno, também é chamada Saturnália, outra festa, que ganhou espaço, uma festa chamada Saturnália, que era o deus da agricultura. Era natural que se fosse lembrado nessa época de renascimento, porque era um fôlego agora para a agricultura. E a Saturnália envolvia muita bebida e festa. Então, eram duas grandes festas pagãs. O Matheus vai me ajudar também, que pesquisou bem, fez o dever de casa, né, Matheus? E ali era forte nessa época. Sim. Então, um estudo responsável, né, imparcial, vai perceber que a igreja romana, católico romano, percebendo a força dessa data e a ausência de uma data para celebrar o nascimento de Cristo, e essa união, no caso, né, do povo romano, né, dos gentios, da questão pagã com a igreja para absorver, vamos instituir uma festa aqui. Então, isso a literatura diz, né? Então, já se vinha meio, que eu pude ver, já vinha se trazendo a questão do Natal, do nascimento de Cristo nessa época.
E essa festa, o senhor vê que é interessante, né? Eles adoravam esses dois deuses, né? Que é Mitra, né? E Saturnália, né? E essas festas para esses deuses pagãos, ele já era 4 séculos antes de Cristo. Então já existia há muito tempo já essa liturgia em adoração, né? Esse culto, né? A esse Deus. Que eles faziam ali muitas beberice, né? O Deus Sol e a Deus, Saturnália. isso, a Deus Sol e Deus Saturnália. Então eles faziam muito isso. Aí, no caso, quem trouxe essa cultura, né? Esse rito pagão para dentro da Roma, segundo alguns historiadores, alguns artigos que você pode ler, foi Alexandre o Grande. Quando ele vem lá da Pérsia, né? Tanto que Mitra, se não me falha a memória, ela vem da mitologia grega persa, né? Então ele vai lá e traz essa cultura para dentro de Roma, e assim os romanos começam a cultuar o deus Mitra e Saturnália, né? E aí eles vendo que era uma festa muito grande e que segurava muitas pessoas, e o povo aderiram a isso, aí que saiu a ideia de fazer, vamos criar uma data, como o pastor está falando, para que possamos unir o útil ao agradável. Literalmente é isso. O que é interessante que eu achei aqui, ó, um historiador aqui, estudioso, chamado Thomas, ele aponta que, tá nessa matéria da BBC, embora possam ser encontradas referências anteriores ao fato de dia 25 de dezembro ter sido adotado como aniversário de Jesus, com uma celebração em sua homenagem descrita como ocorrida no ano 336, o primeiro reconhecimento de que ela havia se tornado festa de pleno direito foi em Roma, em 354. Ou seja, o povo já estava um costume já estava virando moda associar essa época aí das festas pagãs de dezembro ao nascimento de Cristo. Aí a igreja só foi lá e carimbou isso, deu mais força e oficializou em 354. Entendeu? 354. Então, fica aqui claro que ela nasce em meio a uma festança de adoração entre os deuses, e é criada, então, pela Igreja Católica Romana, né? E a Igreja Romana. E a questão das árvores também vem do paganismo. Daí depois com isso. Nós estamos falando primeiro sobre o Natal, né? O Natal. Aí depois disso com o passar dos anos, foram se agregando coisas, aonde surgiu a figura do São Nicolau. Sim. Né? O São Nicolau. E os utensílios que depois a gente vai falar da árvore, as luzes ali não eram usadas essas que estão agora. Eles aderiram, eram velas, né? Eles usavam velas, aquelas luminárias manuais, né? Caseiras, né? Aí depois que foram inserindo todos esses amparatos que hoje tem na árvore de Natal, né? Mas como a gente está falando primeiro da origem, depois a gente vai abordar esse assunto. Então a data do nascimento foi assim. Então há registros históricos do porquê. Agora, os agregados, vamos lá. Primeiro, Papai Noel é o São Nicolau, o Nicolau de Bari, ou chamado Nicolau de Mira, que ele na época era um bispo. Sim. Um bispo, né? É um bispo. E os registros históricos, isso aqui é interessante, mostram e provam que ele participou do Concílio de Nicéia. Sim, isso mesmo. Então foi bem recente. Recente lá do concílio. O concílio 325, né? 325. Depois de Cristo. Esse homem vivia nessa época. Então há documentos, evidências, inclusive alguns defendem, porque era Ário na época que estava defendendo a divindade de Cristo. E essa briga estava pressionando o Ário, onde foi feito esse concílio. Alguns defendem que Nicolau de Bari chegou a partir para cima de Ário. Entendeu? Mas enfim, há provas históricas que ele participou do Concílio de Nicéia, ou seja, ele foi um dos que estava envolvido no estabelecimento da doutrina da Trindade. Sim, alguns historiadores até dizem que ele foi preso na época da perseguição dos cristãos, né, que foram perseguidos pelo imperador Diocleciano, né? E aí na época de Constantino, que aí ele foi solto, né?
E aí ele participou ali, alguns artigos você vai ver que ele participou do concílio de Nicéia ali, né? E esse bispo de Mira, também conhecido, ele é conhecido por quê? Por defender os pobres, órfãos e injustiçados, dar esmolas secretamente, Uhum. entendeu? Dar esmolas secretamente, e realizar atos de caridades discreta. E foi morrer depois em 343 depois de Cristo. E da sua morte, suas relíquias foram levadas para Bari, na Itália, em 1087, por isso é chamado Nicolau de Bari. Sim. E o mais interessante também, se a gente vai lá no início, ele perdeu os pais cedo, né? Ele perde os pais cedo, né? Segundo a história. Na verdade, se você Isso eu já não sabia. se você for pesquisar a fundo sobre ele, não tem muitos conceitos históricos porque ele é muito antigo, né? Mas ali, segundo alguns historiadores, ele morre cedo, os pais dele morrem cedo, então aí ele vira órfão cedo, muito cedo. E aí ele tinha uma herança muito grande, né? Ele tinha uma herança, né? E aí com isso, ele utilizava dessa herança para poder auxiliar os pobres, né? Fazer os brinquedos de maneira escondida. Ninguém sabia, de maneira escondida. Aí até que tem um relato de que aí consegue ver ele em uma época que uma família estava precisando de um recurso, um pai. Na verdade, eu não posso afirmar, mas é uma história que eu consegui ver e eu vi em duas bases, em uma nacional britânica e agora a outra eu esqueci. Mas ele fala que tinha um pai que estava precisando de muito dinheiro e a ponto dele ter que escravizar as duas filhas. E nisso, São Nicolau vai lá e joga uma sacola de dinheiro dentro da chaminé. E aí esse dinheiro cai no... E aí começa os contos. aí começa os contos. Aí essa sacola de dinheiro Começa a cai fazer sentido hoje, né? na meia da filha, da uma das filhas que estava lá pendurado. Né? Que já também, já antes do Papai Noel, já tinha essa cultura de colocar a meia lá e se fazer a questão do presente, né? Isso já era tudo antes. E daí ele acabou sendo considerado não beatificado, porque naquela época não tinha a prática da beatificação católica, mas por tradição. Então, eu estou aqui no meu iPad aberto aqui o Martirológio Romano, que está em relação das datas dos santos. Então, se você vai lá em 6 de dezembro, tá lá. São Nicolau, bispo de Mira, da Lícia, na Odierna, Turquia, e Lúcio pela sua santidade e pela sua intercessão ante o trono de divina graça. Então, o dia dele, como santo, é 6 de dezembro. Aí, com o passar do tempo, foi tomando forma e depois aí a cultura americana deu forma a mais isso, né? Ali no século XIX, e essa figura vai tomar força, e depois, 1930 em diante, a Coca-Cola e outros merchandise aí fortalece a figura do velhinho querido. Então ele vem e é estabelecido. Obviamente é uma artimanha, né? Roubando, digamos, entre aspas, a cena da razão do Natal, que seria Cristo. Sim. Então, O ensejo assim, que eles utilizam é que ele sempre aparecia na hora certa, né? Para ajudar as pessoas. Aí isso eternizou ele como sendo um santo, né? E nós vamos ver que depois que ele morre, o pastor fala, né? Que aí a partir de 6 de dezembro começa a se, no caso, ter uma devoção a ele. devoção. Só que aí, no caso, na reforma protestante, né? No caso, na reforma protestante no século XVI... 1517. Isso, 1517, ele vai lá, ele desaparece os devotos de São Nicolau, aparece. Só na Holanda, que fica mas só que não São Nicolau, mas usando a sigla Sinterklaas, né? Que significa também São Nicolau. E aí, na Holanda, eles vão para Nova Amsterdã, que a Nova Amsterdã era uma colônia que tinha, que no caso é hoje, Nova York. Que aí eles levam para lá isso. E aí, chegando lá, né? Como tinha uma polarização muito grande de imigratória, né, de europeus, aí que se espalhou. Que no caso a figura do Papai Noel com a roupa branca, com a roupa vermelha, com a barba branca, surgiu no século XIX
nos Estados Unidos, Principalmente em Nova York, né? Nova Aí York. tinha lojas como aquela Nancy, né? Famosa loja, hoje bem famosa, que ficava aberta até mais tarde. O pessoal comprar presentes. Então, aí foi emplacando, né? Emplacando, e depois com a mídia, emplacou mais. Então, uma coisa importante aqui. Um cristão, né? Autêntico, que abomina a idolatria, que é a nossa base da fé, Sim. né? Adorar somente a Deus, não há nada diferente entre um cristão que tem um boneco do Papai Noel na sua casa do que um católico que tem imagem de Aparecida. É a mesma É a mesma coisa. coisa. São santos e são imagens que Deus condena. Então, é pecado. Porque não há nada diferente. Então, tem cristão que condena o católico que tem imagem da Aparecida, ou de São Jorge, mas ele tem a imagem de um outro santo católico. Sim. Então, não faz nenhum Não faz sentido sentido. o cristão ter qualquer relação com o Papai Noel, que é um santo católico, São Nicolau. Sim. Sim, Santa Claus. e no caso, ele acaba ofuscando-se na questão de, tipo, se você traz um significado, que no caso nós depois vamos se aprofundar isso nos textos bíblicos, sobre a questão do nascimento de Cristo, e aí agora você vai trazer um personagem para cobrir isso. Sim. Aí não faz sentido, né? Que é o que nós vemos hoje, né? Você vê que é o que ganhou mais formas, né? Você vê espalhado por todo lugar, as pessoas andando com gorro, mas não é o real motivo do Natal, não é Exatamente. outro? É. Se fosse, no caso, né? Ficou abafado, né? Se ficou abafado. Então a O igreja significado até criou a ideia para envolver o mundo. Isso, Novamente a igreja tentando se misturar com o mundo para tentar usar métodos Uhum. humanos para tentar trazer o povo. Como Sim. acontece hoje em muita igreja, abrindo as portas e adotando o costume do mundo para ter o povo. Fez isso. O que o povo fez? Ah, legal, mas não é o teu Jesus do nascimento que é o nosso foco agora, é o Sim. Santa Claus. Mas Sim. uma ponto de interrogação deixar aqui para nós. Uma festa que era pagã, de origem pagã, começou pagã, que no caso era a adoração de outros deuses, né? Mitra, Saturnale. Você acha que daria certo Não dá. colocar ali? Não daria. Por que não daria? Porque a gente vai ver que quando eles instituem ali o Natal, como comemorar o nascimento de Cristo, aí depois vem a árvore, que aí tem uma outra representatividade pagã, e aí vem também o São Nicolau, né? Que representa Nicolau. também outra, Presépio. Então, tipo, olha o que começou sendo agregado em algo que era para ser o foco central, ser o nascimento de Cristo. Exatamente. Na verdade, quiseram santificar o pecado. Isso. Né? Quiseram, Perfeito. né? Perfeito. Não dá, sem corrigir. Não precisava disso, né? Não precisava. Aí, outro agregado, a árvore de Natal, né? Os estudos mostram que é a origem egípcia e druista, que tinha essa prática, né? De ter lá a árvore. Acredita também que é uma origem babilônica, né? Uhum. Alguns chamam do tronco de Nimrod, né? A árvore, né? E alguns levam também ao chamado carvalho sagrado de Odin, prática alemã, que essa que eu acho que é a mais convincente pelo que eu pude estudar. Uhum. Então isso tem farta literatura, né? Que não dá pra gente explorar aqui. Então assim, a árvore de Natal não tem referência nenhuma na Bíblia. Sim. Não se fala para ter. Pelo contrário, ela vai levar um misticismo e às vezes uma idolatria. Por quê? A pessoa, quando instala isso na sua casa, ela vira o ponto central da casa. Sim. Sendo que o ponto central da casa tem que ser Cristo. Sim. E Verdade. o irmão Mateus até leu um texto, acho que de Zacarias? Não, Jeremias. Jeremias. Tem Jeremias outro que aqui, diz vamos lá. sobre isso, né? Vai lá, Sobre a então. árvore. vamos começar então a ler Vamos alguns lá. textos bíblicos. Que fala a respeito da agora- idolatria, né? Ídolos, né? A perícope do texto até fala, né? Os ídolos e o Senhor. Então, ó, Jeremias capítulo 10. Explica pro pessoal que é perícope. Perícope é o enunciado, né? É aquele título que É tem o na título Bíblia. que tem na Bíblia, Isso. tá? Que não é do texto original, Isso. colocado pelos editores. Para ficar ali mais fácil de entender e localizar. localizar. Então, ó, diz assim, ó, no verso 1, Jeremias, né? Jeremias capítulo 10, ó. Então vai lá. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações,
nem vos espanteis com os sinais dos céus. Por quê? Porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se movam. Para que não se movam. Então aqui você vê que... Corta uma árvore. Sim, aí faz um ídolo, né? Fazendo exatamente o que é feito nos Estados Unidos hoje, né? É. Porque lá eles usam árvore de verdade, mesmo. Né? E colocam no altar. Então vamos lá agora. Ó, posso? Pode. Deuteronômio 16, 21. Não estabelecerás um poste sagrado junto ao altar que levantares para o Senhor teu Deus. Que ele torna-se um poste sagrado. Sim. Porque ele passa a ser, às vezes, venerado por alguns, né? Porque não aponta para Cristo. Uhum. Não tá escrito. Tem aquelas bolinhas lá que são legais e coloridas, era quando a criança gostava, ali, com pisca-pisca com elas. Não tem significado, é misticismo. É costume pagão. Sim. E nós absorvemos isso. Sim. E Mateus leu em Jeremias, o profeta Jeremias, ó, não imite os costumes pagãos. Sim. Em outras traduções fala gentios, né? Gentios. Que era um povo pagão, né? E a Bíblia fala que tudo aquilo que você tenta ofuscar, colocar no lugar de Deus, é idolatria. Idolatria. Então, porque se você pega o sentido, e aí você pega lá uma árvore de Natal, coloca no canto da tua casa, e o seu dia ali, que é o feriado, que você podia estar curtindo com a sua família, ou trazendo a memória a Cristo, aí você dá ênfase naquela árvore, você está colocando ela no lugar dele. Exato. E aí isso se torna uma idolatria. Na verdade, as pessoas ficam até ansiosas, né, quando colocam aquilo. Criança, principalmente. Né? Sim, você cria um misticismo. Exato. Porque daí a criança, cadê meu presente? Cadê isso? Cadê aquilo? O que ela vai associar, como eu associava? Que ali tem bênção. Exato. Verdade. Ali a árvore para mim, era o espetáculo. Ali tem a bênção. Mais uma vez, tirando o foco de Cristo, né? Deixando de apontar para ele. 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Olha lá. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze. Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Então, quando Moisés começou a perceber algo, começou a desviar a atenção, até a Neustã, que era aquela serpente colocada ali no bronze, né? De bronze colocada, que era uma referência a Cristo, o pessoal começou a idolatrar. Moisés teve que ir lá e quebrar. Sim. Tá vendo? Teve lá e quebrar. E outras coisas que ele teve que quebrar. A 1 Reis 14, 23 também, ó, vai dizer, ó, também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes sagrados sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore frondosa. Então, passou-se a ter adorações debaixo de árvores frondosas e colocar ali postes ídolos e levantar coisas. Sim. Então, tudo que não é, biblicamente, não tem nenhuma referência para ter árvore de Natal. Não tem, e levam, como eu disse, a uma crendice enganatória. Foi aquilo que o senhor disse, né? A gente só enfeitou aquilo que no caso, se nós trouxéssemos pro dia de hoje, vamos adorar o Deus Sol. Ninguém ia querer adorar o Deus Sol no dia 25. Mascarei só. Aí mascarou por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Deuteronômio 17, verso 2 e 3. Diz assim, ó: se no meio de ti, em algum das tuas cidades, que te dar o Senhor teu Deus, for encontrado algum homem ou mulher que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo o seu pacto, que tenha ido e servido aos outros deuses, adorando-os a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, o que não ordenei. Que não ordenei. Deus vai condenar toda idolatria. Aí a pergunta é, a árvore de Natal, ela está mais ligada a Cristo ou ao Papai Noel, que é o São Nicolau? Papai Noel, com certeza. Então por que eu vou ter isso em casa? Exatamente. Ela não aponta para Cristo. Ela é um misticismo. Sim. Costume pagão, claro, não está nas escrituras, não é praticado pelo judeu. Sim. Se o judeu praticava, de repente a gente tinha que reconsiderar. Mas até as práticas judaicas, o Novo Testamento já
nos livrou delas, Sim. mesmo que fosse. Isso mesmo. E daí, outra questão que vem relacionada a isso é o presépio. Isso. O presépio daí, o que vem à sua mente? Vamos devolver, vamos perguntar para ele. É verdade, né? Então, agora, Joeliton, o que vem à sua mente quando fala assim, presépio? Quais são os que se forma na imagem sua? Geralmente a gente vê ali Maria, José e Isso. Jesus menino, né? Os três homens levando os presentes, né? Uhum. A Jesus ali. E os bodes e todo Animais. aquele enfeite, né? E a manjedoura. É muito Isso, e a manjedoura. Então, e a tem gente vê tudo o aquilo ali. boi, tem, né? Isso. Então, essa A gente vê a imagem, né? essa é a É imagem. o que a gente vê hoje. Então, o presépio, ele está relacionado ao nascimento de Cristo numa estrebaria, ok? Sim. Ali numa manjedoura, e os três magos estão ali. Sim. E tem animais. Perfeito? Essa é o Perfeito. presépio. Sim. Né? Eu lembro quando era criança, eu fui lá numa cidade em Santa Catarina, acho que é Nova Trento. Ela tem um presépio gigante, né? Então, eu era católico, né? Então, fui lá, eu fiquei Deslumbrado. Deslumbrado. Pois bem, vamos para as escrituras. Vamos para as escrituras. Mateus, pode ler para nós aí? Pode. Posso. Lucas 2, 7, 16. E Joeliton, Mateus 2, do 1 em diante. 1 ao 11. O 7 e o 17. E o 16, né? É Lucas 2. Uhum. Vamos lá para Lucas. Pra gente ganhar. Do 7 ao 16 ou... Vamos reduzir um pouquinho para ir direto aqui, ó. Sim. Lucas 2, certo? Capítulo 2. Verso 7. Leia o 7. Tá. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Na estalagem, ok? Aí do verso 8 vai falar sobre pastores, Sim. certo? Pastores que estão ali. Olha lá. Verso 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então, quem que foi até a manjedoura? Os pastores. Não tem nada dos magos. Sim. Sim. Então, o primeiro a encontrar Jesus, o menino Jesus, foram os pastores, que estavam, olha lá, verso 8. Vai ser importante esse versículo depois. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias de noite Da o noite. seu rebanho. Então, nós estamos em Lucas, né? Lucas capítulo 2. Então, a cena é o seguinte, a criança nasceu, está numa manjedoura, porque Sim. não havia lugares para eles na hospedaria. Isso já estava, dá para entender pelo texto, já estava tarde. Sim. Uhum. Maria chegou na cidade de Belém, procurou lugar, não tinha. Não tinha. A criança tinha que nascer. Foi para uma estrebaria. E na estrebaria aqui está citando que havia ali uma manjedoura. Não está citando animais. Não está citando bois, nada. Então, tinha uma manjedoura. Uhum. E aí um anjo aparece e fala, olha, hoje nasceu em Belém Cristo, o Senhor e Salvador. Aqui está dizendo que ele é Deus, porque só Deus é Senhor e Salvador. Sim. Está dizendo, nasceu. Então ele é Deus desde o nascimento. Meu Deus. Ele é Deus desde o nascimento. Né? Os pastores foram lá. Chegaram ao verso 16. Uhum. Os pastores encontraram ali. Agora vamos ver a cena dos magos. Vamos lá, Mateus 2. Mateus capítulo 2, então. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Ponto. Quantos magos? Vieram uns magos. Não diz que é 3. Eu achei que era 3. E 3 presentes. 3 tipos de presente. Exato. Isso aí. A tradição já vai colocar lá Belsazar. Isso aí. Dá um nome para os 3. Uhum. Que a tradução King James diz sábios, não diz magos. Seriam, então, astrólogos, possivelmente. Estavam até seguindo. Ok. Aí, você vai lendo. Aí vai dizer, verso 11.
Olha lá, verso 10. Vendo eles a estrela, ficaram muito alegres. 11. Entrando na casa... Na casa. Maria estava agora na estrebaria? Não. Não, já amanheceu. Ela já achou um lugar para ficar. Os magos chegaram, os sábios chegaram depois dos pastores. E ela já estava hospedada. Acabou com o presépio. Acabou. Destruiu o teu presépio, Joelito. Oxe, tudo que eu Nem vi, o presépio. eu vim sendo enganado todo esse tempo. Tá vendo? São cenas diferentes. Aí, possivelmente, essa ideia dos bois veio de Isaías capítulo 1, verso 3. Pega lá. Essa é uma única... Mas por que tentar fantasiar algo que por si só já é esplêndido, né? O nascimento do Salvador. Para que criar toda uma narrativa se que é algo eu já acho que- objetivo? Eu acredito, né? Isso aqui é uma visão minha. Mas o católico, ele é muito visual. Então, talvez eles criaram isso para ter uma visão do que aconteceu. Acredito Uma ilustração, né? Pode ser, tá? A única Isso coisa é um que pensamento. Desculpa, a única coisa que alguém pode te dizer é o verso 1, verso 3 de Isaías 1, que não tem a ver no meu entendimento. Ó, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento do meu povo, que não entende. A Não única tem. referência que vai passar de longe para dizer que tinha animais. Mas a Bíblia não relata animais. E os magos, os sábios, encontraram ela hospedada já. E é os pastores que foram ver. Sim, e não foram 3, né, que Não foram levaram. três. Sim. Não há como Que o provar. pessoal associaram que por causa do ouro, incenso e mirra, associaram ali a questão de ser três magos, né? Isso. Três Até magos. nos desenhos aí bíblicos você vê Sim. os 3 magos indo levando lá. Não existe isso, tá? Não tem essa Não prova. tá no texto, né? E o outro agregado é a troca de presentes, que era uma prática na época lá pagã também, né, como nós lemos ali relacionado ao solstício de inverno. Apesar que o livro de Esther vai trazer que quando o povo venceu a questão lá em Esther 9:22, o povo venceu a questão ali daquela perseguição que houve no reino, eles comemoraram trocando presentes. Então, não vejo maldade na troca de presentes, né? Se abençoar alguém, mas você pode relacionar isso a um fechamento de um ano, uma gratidão pelo ano, Sim. mas não relacionar que é a origem do Papai Noel, que tem que ser Sim. colocado debaixo da árvore. Tudo misticismo e Sim, tudo folclore, lenda e paganismo, né? Colocar isso como se o Papai Noel que te deu esse presente. Sim. Exato. Hein, pastor? E já que nós vivemos num momento até meio que difícil, complicado na questão da criação de um filho, né? E como o senhor orientaria um pai, né, a instruir o seu filho na questão do Papai Noel, na questão do presente? Como o senhor instruiria o senhor? No Primeiro, papel deixar claro para a criança que é uma mentira, né? Uhum. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e cegonha, né, não existem, né? São coisas criadas, nem a fara do dente, né? Sim. Então, deixar claro, né? E a questão da presente, que eu não vejo um problema de fazer isso, mas não precisa ser exatamente dia 25, 24, mas se aproximando em dezembro, ó, minha gratidão. Fica a dica, inclusive, para vocês, né? Minha gratidão, pastor, porque você foi tão bom esse ano. Um presentinho aqui. A Gabi vai lá comprar um panetone para nós, né? Então, é uma troca de presente, né? Relacionar isso, ó, pra você ter sido um bom filho. Isso. Mas essa data, apesar de não ser a data, mas vamos aqui agradecer a Deus porque um dia ele se fez carne e habitou entre nós. Pode Isso. usar o momento com a família para lembrar de Cristo como deve ser lembrado Que todo deve dia. ser, verdade. O grande problema, na verdade, é o quê? É eu não falar de Cristo para ninguém o ano todo, Sim. não pregar, não ser um bom exemplo. Aí no final eu quero apresentar Cristo e relacionar aquele momento daquela festa para um desencargo de consciência. Eu lembrei dele pelo menos, né? Graças a Deus, e vamos entrar no novo ano para ele me abençoar. Então, não tem sentido nenhum isso, né? Então, eu ensinaria isso, irmão Mateus. Ensinaria que Natal não é uma data correta, não é uma festa cristã, mas aproveitamos aí encerrar o ano, agradecendo a Deus, louvando a Ele e de joelhos, né? Porque, veja, é o contrário do judeu. O judeu finaliza o ano e começa o ano se arrependendo no dia dos ais, né? Uhum. Ali se Mesmo. arrependendo e jejuando, né? Para começar o ano, né? E nós, festa Come- e tal. Comedeira.
come lança e tal, e presente, e gasto que não tem, porque vem esse impulso capitalista, né, de Sim, tem que comprar sim. presente, aí já empenha o salário, empenha o 13º, já começa ano endividado, e assim vai. Que nem a gente tava comentando. Ficou abafado o significado, né? E com isso também vem a questão sim, comercial, né? Então a sim, gente vê que tudo, as pessoas começam a pegar férias, né? sim, Para comprar, passar o Natal em outro lugar, ou com a família, ou para comprar presente, para ter tempo para isso, ter tempo para aquilo. E sim. Jesus que é o alvo. E como essa festa, no caso, teve como é que fala? Um significado, que no caso é o nascimento de Cristo. Se nós olharmos na Bíblia, a Bíblia não nos orienta, né, pastor, Sim. a ter essa prática de comemorar o nascimento de Cristo, a não ser a sua morte e ressurreição, né? A sua ressurreição, né? Que nós devemos comemorar. Só que aí nós vamos ler esse texto ali do nascimento, que nós já lemos e vimos ali. O único acontecimento que teve, que aí mudou ali, que teve a questão ali da visita dos pastores, dos magos, para selar isso, as estrelas, né, como forma de adoração ao Salvador que estava vindo ao mundo. Nós não vemos nenhum outro evento, né, com essa marca de adoração ao nascimento de Cristo. Mas te impede você lembrar do nascimento de Cristo? Não, o problema não é esse, né? O problema não é a questão do nascimento, você trazer a memória, porque às vezes as pessoas acabam levando para um extremismo, mas não é isso. O foco aqui é que acaba que a pessoa acaba levando para uma linha de hoje vivemos numa questão polarizada e a questão, tudo gira na questão do capitalismo, venda, venda, venda. E aí o Natal virou, ao invés de virar algo de comunhão, relacionamento, unidade, paz e amor, vira uma questão só de consumo, né? De consumo e a idolatria na questão da árvore e do São Nicolau aí, que é o Papai Noel, né? Que é o Exato. Papai Noel. E tem mais ainda, o Mateus citou um fato importante, irmão Joelito, e os que nos assistem, que não há nenhuma referência na Bíblia de comemoração do nascimento. Deus não deu essa ordem. Sim. A igreja primitiva apostólica não comemorou. A única festa que nós vemos a igreja depois estabelecida comemorando é a Páscoa. É a Páscoa. É a Páscoa. Então, veja, o mundo está cada vez mais esquecendo da Páscoa. Até criou um ladrãozinho de cena, o tal do coelhinho da Páscoa. E Isso. chocolate. Então, você fala para a criança, o que é Páscoa? Que a mente dela vem chocolate. Chocolate. Não vem morte e ressurreição de Cristo. Então, o mundo está apagando a Páscoa, para no Natal e esquece da Páscoa. E a igreja está no mesmo caminho. A igreja está cada vez mais parecida com o mundo. Celebra Natal e às vezes até ficam bravos que não celebra. E a Páscoa, que é realmente a razão de Cristo vir, Sim, que é uma comemoração bíblica lembrada pelos apóstolos, esta sendo esquecida. sim. Tem você igreja vê, que nem cita Páscoa nem mais. cita. E você vê que, se eu puxar aí, eu vi, esse daí não vi, no hall da igreja, na entrada, já tem uma árvore. É. No hall da Poste igreja, ídolo. tem lá uma árvore toda enfeitada, e as pessoas fazendo questão de tirar foto, filmar, mas o propósito não era o nascimento? Já Se for é. para esse lado, que quando a gente vai falar da árvore, as pessoas, não, mas Natal é o nascimento de Cristo, nós estamos comemorando. Tá bom, mas por que a árvore, então? Sim, Por que o Papai Noel, então? exato. Por que E- todo esse miticismo, né, que em volta do Natal? E tem uma questão aqui interessante, que eu acho forte isso aqui, ó, Hebreus 7:3, É isso a mesmo, respeito de Cristo. verdade. Sem pai, Uhum. sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, de permanece sacerdote para sempre. Para sempre. Então, o nosso Deus não nasceu naquele dia. Uhum. Sim. Ele sempre foi Deus. Sempre. Sempre foi Deus. Ali foi um ato maravilhoso, que ele se tornou carne. Assim como nós lembramos dos milagres, lembramos da passagem do Mar Vermelho, Sim. devemos sim lembrar e glorificar Deus por esse momento. Mas de todos, Paulo é claro que sem a morte, sem a ressurreição, não há Então, o que se fazer. Se Cristo há. não ressuscitou, em vão é nossa então pregação. é a nossa pregação. Em vão é nossa pregação. Então, o mais importante, a igreja está esquecendo e está indo para essa festividade que a Bíblia não manda fazer. Não é comemorar pela igreja primitiva. Tudo bem, quero fazer? Vamos ali, até respondendo a pergunta do que o irmão Mateus comentou, vamos ali para o texto de Romanos 14.
verso 5, Romanos 14, 5. Eu quero lembrar dessa data. Por exemplo, a igreja quer lembrar o dia de Pentecostes. Tem igreja que comemora. Amém? Não é uma ordem. Eu não posso fazer disso o quê? Um mandamento. Mandamento, isso mesmo. Eu não posso pegar uma convicção minha e virar uma lei para a igreja. Porque Cristo não mandou. A igreja não tem. Olha lá. Mas tem gente que quer celebrar o nascimento de Cristo, genuíno, autêntico. Olha lá. Romanos 14, pode ler? Verso 5 e verso 6. Verso 5, então vamos lá. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Aí. Então quer fazer, mas tem que ser para a glória de Deus. Sim. Vamos reunir em família, fazer uma boa refeição. Sim. Logicamente tudo com moderação e dentro das condições, com o coração familiar. Vamos fazer isso aqui para a glória de Deus. Isso mesmo. Não foi esse dia que ele nasceu, nós vamos ver aqui, mas queremos dar glória a Deus, porque um dia ele se fez carne. Queremos reservar esse dia aqui para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Só a Ele. Ele é o centro da mesa, o motivo da reunião. Quer fazer dia? Quer? Vamos comemorar a passagem do Mar Vermelho. Glorificar a Deus, porque Deus cita muito isso, né? Lembra da passagem do Mar Vermelho. Ele sempre cita no Antigo Testamento. A igreja vamos fazer um culto especial o dia que Deus libertou o povo de Israel. Amém? Mas não pode virar uma lei. Quem não comemora não tá errado. É isso. Eu não posso também idolatrar os utensílios do tabernáculo. Sim. E começar a colocar misticismo nisso também tá errado. Então é isso, tudo é Cristo, tudo é por Ele, para Ele, e Ele é o centro de tudo. E mais um detalhe, todas as festas do Antigo Testamento que Deus estabeleceu, Ele colocou propósito, Sim, quem deve celebrar e data certa. Perfeito. Se o Natal era para celebrar, Ele colocaria propósito, como deve ser celebrado e quem deve celebrar, e data específica. E não é revelado na Bíblia o dia que Ele nasceu. Não. Sim. Agora, Páscoa não. 14 do mês de Abib. Tá ali. Entendeu? Festa da colheita, né? Festa do Pentecoste. Festa da Antigo Testamento, né? Festa das cabanas. Tudo tem. Estabelecido data certa, como celebrar, quem celebrar e por que celebrar. Deus era claro. Sim. Se Ele não colocou, por que temos que celebrar? Então não é um mandamento também. É porque o propósito dele é esse, né? Que ele venha a ser o centro de todas as coisas, né? Quando ele condena os ídolos, né, nós vamos ver de Gênesis ali até ele vai condenar em todo tempo a questão da adoração a outros ídolos. Por quê? Porque se você coloca um ídolo, você está sempre colocando ele na frente, né? Sim. Seja em qualquer coisa, seja o futebol, seja o seu trabalho. Tudo que você coloca na frente de Deus, que é a sua prioridade, a sua primícia, isso é uma idolatria. Isso é idólatra. Então Deus, ele condena essas coisas, né? Agora, quando você faz o Natal, como o pastor falou, reunindo a família com um propósito, né? Uma comida ali boa, um propósito de você trazer coinonia, né? uma coinonia, isso. E você trazer lá aqueles parentes que você quase não tem contato, mas agora você está trazendo ali para sua mesa. Então esse é o propósito, né? E o propósito é sempre unidade, né? Unidade, comunhão em Cristo. Unidade em Cristo. Aí faz sentido, né? Aí faz sentido. Esse e outros dias. Porque nós vamos ver que Cristo não nasceu no dia 25. Sim. Ué? Eu ia Não perguntar nasceu. isso. Nossa, que isso? E vamos provar aqui pela Bíblia. É, isso mesmo. Oh. Isso que é Eu não bom. consigo provar a data que ele nasceu. Mas eu consigo provar que ele não nasceu dia 25 e um mês provável. Sim. Estão preparados? Ixi, Vamos lá. vai quebrar alguns paradigmas, uns castelinhos. Vamos lá. Lucas 1, verso 5. Lucas 1, verso 5. Vai falar sobre o nascimento de João Batista, né? Sim. Que nasceu antes de Cristo. Uhum. Lucas 1, 5. O pai dele é Zacarias e a mãe é Isabel, ok? Sim. Então leia lá, Joelito, 1, 5. Existiu no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias.
da ordem de Abias. Sua mulher era de filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Opa, a resposta aqui, ordem de Abias. Então existiam as ordens dos sacerdotes, que ficavam de tempo em tempo. Então, elas são várias ordens, está descrito lá, são turnos, descrito no livro de Crônicas. Depois alguém quiser ler, capítulo 24. Então, são vários turnos ali. Ele, pela questão da origem de Zacarias, ele estava no turno de Abias. Perfeito? Sim. Aí eu fui pesquisar. Turno de Abias, final de maio e início de junho. Perfeito? Perfeito. Final de maio, início de junho. Para o nosso, já transformando o mês judaico para nós, para facilitar aqui. Então ele estava nisso. Então, quando foi anunciado o nascimento de João Batista, ele estava entre maio e junho, perfeito? Sim, perfeito. Está aqui comprovado. Então, vamos lá. 8 e 9, né? Vamos ali agora para... Isso, verso 24. Verso 23. 23. 1:23, né? Isso. Terminados os dias de seu serviço, Opa, do seu turno, ou seja, junho. Sim. voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, engravidou e por 5 meses não saiu de casa, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que decidiu retirar a minha humilhação perante os homens. Então, passou uns dias, então não semanas e não meses, dias, isso o escritor está deixando claro. Então ele chegou em casa, então ele ficou trabalhando quase 2 Sim. meses lá separado da esposa, chegou em casa, ele foi coabitar com a esposa. E aí cumpriu-se a promessa que o anjo revelou para ele, Sim. porque ela era estéril e agora ela concebeu. Final de junho, início de junho. Perfeito? Vamos lá. Agora vamos, Lucas 1:26. E ela ficou quanto tempo dentro de casa depois ficou grávida? 5 meses. 5 meses. 1:26, Lucas capítulo 1, verso 26, isso. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento e a um homem, cujo nome era José. Ok. Então o anjo apareceu e vai mostrar ali. Vamos ali para o verso 35. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, e te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Ok. 36, né? 36. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquele que era considerado estéril. Isso. Então, quando então mais ou menos tinha 6 meses de gravidez, agora vem O o anjo. a concepção, né, de Cristo. De Então, Cristo. Uhum. Cristo tinha, vamos considerar que tanto Isabel como Maria tiveram 9 meses de gravidez, que não teve nenhuma intercorrência, a Bíblia não registra, que é natural 9 meses. Então, qual que é a diferença de idade entre João Batista e Jesus? 6 Seis meses. 6 meses. Uhum. Tá claro, tá provado nas Escrituras. Perfeito? Então, se João Batista foi concebido em junho, certo? Então, conta 9 meses, certo? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, João Batista nasce em março. Mais 6 meses, março. Abril, maio, junho, julho, agosto, Setembro. Essa é a primeira prova que ele não nasceu em dezembro. Perfeito? Sim. Porque você pega esses versículos bíblicos e pegando o nascimento de Jesus, a concepção dele e de João, quer ver? Você pega lá Lucas 1:57, só para confirmar mais um pouquinho. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. Opa, completou o tempo de dar à luz. Qual que é o tempo de dar à luz? 9 9 9 meses. meses. Então completou certinho. Certinho. E é interessante que quando a gente vai no contexto histórico, a gente faz a questão da soma ali, na questão da natureza, na questão normal, né, do parto. E também tem a questão do tempo, né? Da questão climática.
Que aí também os estudiosos chegam perto de setembro ou outubro, mais ou menos. Sim. Então bate certinho a questão do tempo que ele tinha de diferença de idade de João Batista com também a questão climática na época. Por isso que ele não poderia ter nascido em dezembro. Exato. E a Bíblia também, vamos pegar essa aí. Tem outra referência. A Bíblia vai nos dar bem claramente que Jesus foi batizado ao final dos 29 anos e início dos 30. Sim. Ele teve 3 anos de ministério. Sim. Pouquinho mais. Uhum. Ele morreu na Páscoa. Março, mais ou menos. Ou abril. Pega março, abril, diminui. Março, abril, diminui. E a tradição diz que ele viveu 33 anos e 6 meses. 6 meses. Aí você pega setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Dá bem certinho a Páscoa. Certinho mesmo. Então, combina certinho essa data de João Batista com a consideração que Cristo viveu mais de 33 anos. Uhum. E os historiadores consideram como 33 anos e 6 meses. Bate em março, abril, que é o período da Páscoa, que já é o mês de Abib. E a outra prova, vamos para Lucas, capítulo 2, versículo 8. Vai lá. Lucas 2, verso 8. 8. Diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Aí, os pastores, quando Cristo nasceu, eles estavam passando a madrugada cuidando do rebanho. Sim. Perfeito? E não tem como ser dezembro. Por quê? Metade de dezembro e final de dezembro está entre o mês Kislev e o mês Tevet, Sim. judaico. Esse mês é frio rigoroso, a ponto de ter neve. Baixos. E eu provo isso em Cantares 2:11, Jeremias 36:22 e Esdras 10, do 9 ao 13. E só ir lá e agora no clima em Israel, você vai ver que essa época de dezembro é frio. Muito frio. Então, no frio, com a neve, os pastores não ficam com o rebanho fora. Principalmente à noite. À noite não fica. Eles vão recolher em estábulos. Sim. Quando que eles ficam assim? Em períodos mais quentes. Sim. Então é outra prova Outra que vai prova. dar entre agosto, setembro e no máximo Sim. outubro. Então, para se estabelecer uma doutrina, nós precisamos de 3 comprobatórias, já conseguimos aí. Ó. Porque, questão da diferença de idade de João Batista, por seu nascimento. Aí nós vemos a questão da data da morte. data da morte, que aí bate certinho também. E agora a questão do clima. Então temos 3 comprovações que Cristo não nasceu em dezembro. Não nasceu em dezembro. Então a data 25, ela é enganosa. E eu ia só pela questão climática, né? E agora foi até bom. Que aí, ó, já aprendi também aqui. Vamos ó. fazer um eventinho agora. Já aprendi. Setembro do ano que vem. Então, tanto é que os cristãos orientais, alguns comemoram o Natal 6 de janeiro. Sabia? Isso. A Igreja Católica Ortodoxa é mais para 6 de janeiro. Que daí alguns associaram como os 3 magos. Então o pessoal tem a tradição de monta ali o presépio e a árvore de Natal e desmonta só 6 de janeiro. Ah, eu já ouvi falar nisso também. Tem essa tradição também. Tudo tradições humanas, fábulas. Então fica claro aqui também pelo turno de Abias, né? Ali a idade. Então você somando tudo, todas essas evidências, é claro. E quem estuda, vai estudar com responsabilidade, vai desmistificar o dezembro totalmente. Não tem como ter sido dezembro. Não tem como mesmo. Não tem como. E a Bíblia é o nosso maior manual, né? De instrução. Apesar de nós ter pegado bastante contextos históricos do surgimento, né? Da origem do Natal, agora nós temos a comprovação bíblica, né? De que não é verídico que Cristo nasceu em dezembro. Não tem como. E até os arqueólogos também falam isso, né? Que olhando, estudando, analisando, Cristo não podia ter nascido em dezembro. Nós não temos uma data fixa, mas aproximadamente ela fica ali em setembro, máximo no começo de outubro, né, pastor? No máximo. É, o máximo. Agora a Páscoa já tem, né? Agora a Páscoa não. Páscoa é data A Páscoa já é definida. definida. Tem um gravar um podcast sobre a Páscoa. Vamos Isso. gravar. Por isso que é importante, é uma data importante. Pra você E Deus ver que definiu então. tempo, propósito Sim. e como comemorar. Sim. Para o senhor ver que quão importante é a Páscoa, né?
Sim. que eles tentaram, de todas as formas também, maquiar para poder tirar o real significado, né? Que no caso sempre foi Cristo, né? Cristo é o centro, né, de todas as coisas. Amém. Mas eu creio que ficou claro até aqui, né? Tem sido uma Oxe, bênção. ficou mais do que claro. Espero que todos aí também, se alguém que está nos assistindo tem alguma dúvida, né, nos procure, né, comente ali. Nós temos pessoas que fazem as respostas ali para vocês, né? E se vocês precisarem de algum material, algum apoio, nós estamos aqui para esclarecer também, né? Como o irmão Mateus falou, a gente não é extremista, né? O nosso intuito não é esse, nosso intuito é informativo, né, para que você saiba o que você vai comemorar. Sim, Sim. verdade. E tanto é, né, tá enfatizando a questão, a ceia. A ceia é um sacramento Sim. da igreja. Batismo, ceia e lava-pés. Nós temos 3 sacramentos. Ordenanças também chamado. A ceia. Fazeis isso em memória De mim. de mim. Porque a ceia é para lembrar a morte e ressurreição. Ressurreição. Ponto. Não é para lembrar o nascimento. Porque ele é o ancião de dias. Verdade. Sim. Hebreus 7:3. Ele não tem pai, não tem genealogia. Né? Sim. Vamos glorificar Deus porque se fez carne. E ele não deixou nada, dizendo, comemora essa data, você tem que lembrar. Porque da passagem do Mar Vermelho e Páscoa, Deus foi enfático. Vocês têm que se lembrar. Sim. E vamos trazer para algo mais, que traga mais compreensão. Não que Cristo seja longe de nós, né? Cristo não tem como comparar. Mas quando uma pessoa se torna um ícone, um mártir, quando morre, né? Apesar que Cristo ele ressuscita, né? A ressurreição, mas só na morte. Na morte. Então, como eu vou lembrar do nascimento? Falar do nascimento daquela pessoa? Não, ela só vai se tornar um mártir se ela morrer. Homens do passado, que nós lembramos, Estevão. A marca de Estevão é o quê? Ele foi o primeiro mártir da Bíblia. Ele morreu, né? Sim. Por Cristo. Tiago, mesma coisa. Outros, até no meio secular aí, que as pessoas fizeram de mártir porque morreram. A data. Na A data data. do feriado é no nascimento, é na morte. É na morte, entendeu? Sim. E tem uma passagem em Lucas, eu não lembro agora de cabeça o capítulo e versículo, que uma mulher chega, bem-aventurados são os seios daquela que te amamentou, fala para Cristo. Ele fala, Isso mesmo. pode parar com isso aí. Bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus. Verdade. Ela já quis dar um foco no nascimento, quem pegou aqui e já quis fazer Sim. uma convergência Maria. Já cortou na hora. Sim, Ele verdade. estava sendo elogiado e já cortou. Então, é isso. Mas agora eu quero trazer um outro ponto também, que alguns cristãos pegam esse conhecimento e passam, às vezes, a agredir outros ou entrar em discussões. E a Bíblia condena, né, as discussões, debates Isso. por genealogia. Não, comemore você. Se alguém perguntar, te der abertura, tiver uma oportunidade de ensinar, ensine para tirar esse engano. Mas não fique atacando, né, atacando e criticando. Eu creio que isso aí também não é saudável, né? Sim. Quem faz separação de dia quer comemorar. Agora o cristão que está lá, quer comemorar o Santa Claus, Papai Noel, de Natal, se tiver a oportunidade, fale para ele, dê o seu estudo bíblico, como eu faço na igreja, mas não fique vigiando os irmãos que têm árvore de Natal em casa, não, combatendo. Isso, né? verdade. Cada um vai ter o seu entendimento, como eu tive. Eu amava a árvore de Natal e Papai Noel, montava, não via hora de montar, entendeu? Eu gostava de tudo isso aí. Um dia Deus compungiu meu coração, me levou a me aplicar isso e me libertou disso, graças a Deus. E cada um vai ter seu tempo, santidade é uma escada, cada um vai subindo, né? E não precisa ser um campo de batalha aí, de ofensas no meio cristão, né? E o que te dá o discernimento, né? Isso que eu tenho em mente, pastor, você pode até acrescentar, o que te dá o discernimento é o conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento da verdade, ela vai te dar o discernimento. Tem coisas que a tua carne vai querer fazer, mas você não tem como, né? Porque você tem ali a sua regra de fé, tem a palavra de Deus que está te instruindo, né? A você andar ali o caminho certo e correto, né? Eu já até tive, né, questão de embates de pessoas quererem, não, nós vamos colocar uma árvore, mas é igual o pastor falou, não é uma questão de você bater nas pessoas, né, querer impor nas pessoas, não.
Sim. Cada um faz de acordo com aquilo que tem no seu coração, né? Exatamente. Se aquilo vai me escandalizar, né? Paulo mesmo vai dizer, se aquilo escandaliza o seu irmão, né? Não faça, né? Que não faça, né? Que não venha fazer, para que não venha escandalizar, né? Nem o evangelho. Né? E se nós colocarmos, fizermos isso e escandalizarmos os nossos irmãos, né? Tem pessoas que ficam bisbilhotando, colocou árvore, tá de roupa vermelha no Natal. Sim. E o propósito não é esse, né? O propósito, se nós colocássemos talvez um propósito no Natal, seria comunhão, né, pastor? Relacionamento. Comunhão, coinonia e Cristo no centro. Cristo no centro. Sempre. Sempre. E por isso nós estamos aqui, João Sim. 8,32. Conhecereis a verdade e ela Eu ia vai falar te justamente isso. libertar. Isso. E quem quiser ver essa matéria da BBC, que é uma matéria escrita de maneira responsável, não religiosa, então, para comprovar tudo isso que está sendo falado, o tema da matéria é por que alguns cristãos não comemoram o Natal. Então, se for no Google lá, coloca BBC e esse tema vai aparecer, essa publicação aí. Eu não tenho aqui o ano, mas se eu não me engano foi o ano passado que eu achei isso. Não sei se já foi publicado antes, mas é bem interessante essa matéria. Sim. Bom. Sobre o São Nicolau você pode também buscar. Eu vi no site, se não me memória, é Vaticano News, né? Aí você consegue também buscar lá sobre o Nicolau, mas BBC, National Geographic, são fontes confiáveis, né? Que você pode ali estar estudando, né? E tem diversos materiais. Igual o irmão Joelito começou o programa, né? Ele já trouxe ali, só para poder trazer um significado. O que é o Natal? Sim. E por si só a internet já respondeu Sim. que é uma festa com várias ramificações doutrinárias aí pagã, né? Exatamente. Que se infiltrou, né? Acabou com um propósito central. Trouxe apenas um resumo, né? A Sim. ideia aqui foi a gente desmiuçar e para que todos venham entender de fato, né, da onde veio e aonde nós estamos, né? Sim, isso mesmo. Porque o problema é onde nós estamos. Onde nós estamos. Então, o significado é realmente perdido, né? Conforme foi passando o tempo. E é isso, pessoal. Sim. E foi para maquiar, né? Nós vimos que o início foi para isso. Exato. Nós vimos que era uma festa. Para poder simplificar aquilo que nós falamos aqui, nós vimos que eram festas pagãs que, para poder tampar ali, né, o pecado, fizeram ali o Natal. E dentro do Natal, uma festa que se começa com já raízes pagãs, não ia ficar simplesmente no propósito do nascimento de Cristo. Trouxeram outras coisas que foram pagãs, que foi a árvore da mitologia ali egípcia, alemã, entendeu? Que eles faziam lá postes que levavam sacrifício e colocavam debaixo das árvores. E aí foi tudo isso entrando no meio do Natal e no final de tudo hoje. E é o que mais nós vemos quando vamos no shopping, em outros lugares. Você não vê nenhuma imagem de Cristo ou nada escrito Cristo. Natal já nasceu errado. Já nasceu errado. Entendeu? E era para nascer em outra data. Já nasceu numa data que adoravam outros deuses. E era uma festa que já era grande. Eles Isso. trouxeram algo para mascarar e não funcionou. É como igrejas trazem o Halloween para dentro da igreja. É a mesma coisa. Exato. Mesma coisa. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer aqui ao pastor Anderson e ao irmão Mateus pela participação. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo aceite do convite. Né, esse episódio vai estar até passando bem próximo do Natal, se não dias depois, pelo que eu estava vendo na data, tá? Mas acompanhe o episódio, assista até o final, curta os vídeos do TrueCast, compartilhe com os seus familiares. Essa informação é para todos, né? O programa em si já foi criado para todos, né? Então, a finalidade é sempre informativo. E como o irmão Mateus falou assim, a gente só aprende conhecendo. Sim. Né? Ouvindo. E quero estimular os irmãos também comentarem e também mandar temas sugestivos para os próximos programas. Exatamente. Estamos abertos, né? Para todos aí que queiram assistir mais episódios aí. Sim. Para finalizar, eu queria deixar um texto, né? Deixar um texto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele precisa ser o centro. Então, o final aqui desse podcast é isso. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É o centro de tudo. É o centro de todas as coisas. Deus abençoe você que nos assistiu até o final.
E aí, curta, compartilha, e aí leva essa palavra aí para mais pessoas aí, alcançar mais corações e edificar mais vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados irmãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.